Vamos lá. Pronto. E chegamos então às hipóteses legais, né? É, tem muita gente que fala em bases legais, eu não sei se vocês já ouviram falar, bases legais ao invés de hipóteses legais. É, bases legais é o nome usado na GDPR, lá da União Europeia, tá? Aqui na LGPD brasileira, a lei fala em hipóteses. Existe diferença? Não, são só as palavras. Mas se convém que se use a terminação adequada conforme a nossa lei. Até porque essa situação está sendo utilizada para se diferenciar quem realmente está estudando a LGPD e quem só fez uma certificação antiga e que não se adequou, não entende de Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, tá, gente? Então, é só algo. Mas, enfim, a lei fala em hipóteses legais. As hipóteses legais para tratamento de dados, elas vêm enumeradas na lei. São essas aqui que estão na tela de vocês, são só essas hipóteses. Na União Europeia são só duas hipóteses, aqui a gente tem várias, tá? Por isso, Luciane, oi. não consigo enxergar a sua tela. Então, olha só. Dá uma tela preta somente. Eu acho que eu enxergo o seu cursor, mas eu não enxergo sua tela. Só um pouquinho. Isso. Tá com compartilhamento pausado. Realmente, você tem. Deixa eu ver, eu vou ter que interromper para começar de novo o compartilhamento aqui. Só um pouquinho. Tá, ok. Que bom que você me avisou, porque para mim estava aparecendo a tela normal. Agora foi. Agora tá vendo, né? Agora deixa eu só colocar no Sim. modo tela cheia aqui para nós. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, essas aqui são as hipóteses de legais do tratamento de dados, né? A primeira delas, na lei, é o consentimento, é a que todo mundo fala, precisa pegar autorização do titular. Ok. Se você for pegar a autorização do titular para tratar os dados, tem que sempre lembrar que ele pode retirar essa autorização a qualquer momento e você tem que excluir todos os dados que tem do titular a partir do momento que ele diz que não quer mais. Tá?
E se for pegar esse consentimento, tem que obedecer a essas regrinhas que diz na lei, que o consentimento tem que ser claro, expresso e inequívoco. Ou seja, não pode haver dúvida sobre que aquilo é o consentimento para tratamento de dados, que tem que ser muito claro, tem que estar lá dito assim, olha, isso aqui, que se você escrever aqui que quer que eu trate os seus dados, eu vou tratar os seus dados, e tem que ser expresso mesmo, né? Ele tem que dizer assim, eu autorizo o tratamento dos meus dados para o que você colocar lá de finalidade, tá? Manifestação de vontade livre, informada e inequívoca para uma determinada finalidade. Manifestação de vontade. O que é uma manifestação de vontade? É quando eu aceito porque eu quero, né? Eu estou manifestando a minha vontade. Se eu estou manifestando a minha vontade, ela tem que ser livre. Eu não posso ser obrigado. Ah, não, você só vai receber se você me autorizar a te mandar mala direta. Você só vai poder abastecer aqui no posto se você contratar se você participar do programa de fidelização, tá? Do cartão de fidelidade. Não é assim que funciona. Então, eu tenho direito de ir embora. Não, né? Agora, se eu coloco ali, ah, não, só me dá aqui os teus dados e não digo por quê, já não é uma manifestação de vontade livre, tá? Ela é direcionada para alguma coisa. Informada e inequívoca de determinada finalidade. Lembram que a gente falou lá dos princípios? Quando a gente falou do princípio da finalidade, que tem que ter certeza daquilo para que está sendo tratado, tem que ser específico, claro, objetivo, né? Então, é só para isso. Deu o consentimento, é só para aquela determinada finalidade, para mais nada, tá? Ah, ele deu o consentimento dele para que eu pudesse postar na rede social uma foto que ele tirou aqui fazendo uma compra comigo. Ok, ele deu esse consentimento é para isso. Então, eu não vou poder ficar mandando no direct dele do Instagram lá propagandas para ele, informações, novidades. Não vou poder fazer isso porque ele só me permitiu, me autorizou a postar aquela foto, né? E não e mais nada. A autorização, o consentimento sempre será temporário, sempre será revogável, e essa revogação pode ser feita a qualquer momento e de forma gratuita, não pode ser cobrado para que se debaixa nos dados dele dentro da empresa, tá? O consentimento ele fica sempre na mão do titular, ele exige que você tenha feito um mapeamento muito bem adequado, que todas as hipóteses de tratamento estejam sendo utilizadas corretamente e que você saiba exatamente para que você está coletando aquele dado e coloque ali que aquele dado só foi coletado com consentimento só para essa função, tá? Então, a gente pode também tratar dados com uma outra hipótese legal, que é o do cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Obrigação legal ou regulatória, a gente conversou sobre o FGTS, a gente, por exemplo, eu sou obrigado a pedir a carteirinha de saúde dos filhos menores do funcionário. Então, eu estou cumprindo uma obrigação legal. A nota fiscal, eu estou cumprindo uma obrigação legal. Então, tudo que tiver uma lei por trás que exige que eu colete aqueles dados, eu vou ter que coletar a pessoa querendo ou não, e se ela não quiser, ela não vai poder formalizar aquela relação comigo. Eu não vou poder contratar o funcionário que se nega a passar os dados dele, né? Óbvio. Por exemplo, na farmácia, esses dias tinha lá na farmácia dizendo que
eu podia não fornecer o CPF, e que aquilo só não iria me dar acesso aos descontos. Só que naquele dia eu estava lá com uma dessas receitas controladas, em que a pessoa precisa, tem uma determinação de lei, que diz que é necessário para todo medicamento regulado que se colete os dados do comprador, certo? Além de reter a receita médica, que tenha lá um carimbo com os dados do comprador. Aí eu perguntei para eles: ah, tá. Então, se eu não der meu CPF para vocês, eu vou poder levar esse medicamento? Ele disse: não, não pode. Eu disse: então, a informação que vocês estão passando tá equivocada. Vocês estão usando a hipótese legal equivocada. Porque nesse caso, não é consentimento. Não entra, existe um dever de cumprimento de obrigação legal. Para descontos é uma coisa, para vender medicação controlada é outra, tá? Então, esse é só um exemplo para vocês terem essa diferenciação, ok? Exercício regular. Oi? Exercício regular de direitos. Que é isso, né? Toda vez que eu vou exercer um direito da empresa, tá? Como. Cristiane, Oi? perdão, desculpa atrapalhar, é Não, porque a sua imagina. tela realmente está travada agora de novo. Ficou no slide Travou de anterior novo. e parece que ela encurtou só no meio e para os lados Ah, meu está Deus. desfocado. Igual tá a minha imagem, tá aparecendo só a minha imagem e um fundo desfocado. A sua imagem de tela tá parecida. Tá, deixa eu. Vamos de novo. Esse Zoom não tá feliz comigo hoje, não tá colaborativo. Não está colaborativo com a minha pessoa. Eu vou usar a minha tela sim, então, com vocês. Tá Estão ok. vendo, estão vendo agora, Eu né? sei. Estou Tá? Está. vendo, estou vendo. Eu vou usar ela sem ser tela cheia. Vocês conseguem ver? Consigo perfeitamente. Tá, ok. Então tá. Consigo. Vamos ver se assim eu mantenho ela, tá? Então, exercício regular de direito. Exercício regular de direito é toda vez que eu tenho um direito meu que eu preciso daquele dado. Pode ser para um contrato que é necessário, o contrato de compra e venda. Toda vez que a gente compra alguma coisa, a gente está celebrando um contrato de compra e venda. Então, se eu tiver coletado os dados da pessoa que comprou comigo, né, teve uma relação de compra e venda comigo, e eu usar esses dados para dizer para ela, olha, você comprou comigo é, no dia tal um determinado produto, e eu tô com esse mesmo produto agora com 50% de desconto. Você gostaria de comprá-lo novamente? Eu estou mantendo uma relação de compra e venda com essa pessoa e eu estou usando aquele dado para um exercício regular de um direito meu, que é uma negociação prévia, tá? Ou então a pessoa passou por ali, passou e disse assim, olha, eu vou fechar contigo no mês que vem. E não fechou, não comprou nada ainda comigo, mas ela me disse que no mês que vem ela compraria. Se eu entrar em contato com a pessoa e disser, ó, a gente tá com 50% de desconto nesse mesmo produto que você não comprou no mês passado, quer aproveitar para levar dessa vez? Isso também eu não preciso de consentimento para entrar em contato com a pessoa, porque está dentro do exercício regular de direito, que é a base da formação de um contrato, tá, gente? Então, sempre que tiver que ser exercido, que o controlador for exercer
eu tiver um direito dele para exercer que seja regular, correto e concreto, pode entrar em contato, pode usar os dados da pessoa. Execução de políticas públicas pela administração, isso não vem ao caso aqui para você, está só aqui porque é uma hipótese legal, mas é só para administração pública. Estudos por órgãos de pesquisa também é só para órgãos de pesquisa, não é para o público em geral, então não se aplica. Tutela da saúde, que é só para profissionais da saúde, serviços de saúde, que também, então, a autoridade sanitária não se aplica aqui. Aí a gente tem a proteção do crédito. Sim, para proteção do crédito eu posso pegar o CPF e consultar se a pessoa tem inscrição no Serasa ou não tem inscrição no Serasa, sem que ele me dê consentimento para isso, porque eu estou fazendo uma proteção do crédito, eu tenho uma hipótese legal para esse tratamento de dados, tá? Interesse legítimo do controlador. Junto com o consentimento, uma das bases legais mais difíceis de ser utilizada é o interesse legítimo do controlador, porque ela também tem muitas regras na lei para serem cumpridas, tá? Então, tem que ter uma finalidade legítima, tem que existir a necessidade da coleta do dado para que essa finalidade seja atingida. Essa finalidade tem que ser compatível com uma expectativa legítima do titular. O titular tem que ter um benefício com esse interesse do controlador. E o controlador que usar essa hipótese de interesse legítimo, ele precisa fazer um relatório de impacto. O que é isso, né? É um documento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pede, dizendo quais são os riscos, qual é o impacto que vai ter no uso daquele dado. Então, dificilmente uma empresa utiliza desse interesse legítimo do controlador, justamente por causa dessa situação toda. Tá? Então, os clássicos, os que mais se usam é o exercício regular de direitos, cumprimento de obrigação legal ou regulatória e a proteção do crédito. Tá? Esses três são as três hipóteses que a gente sempre procura encaixar a coleta dos dados, o tratamento dos dados. Depois, se não conseguir de jeito nenhum encaixar numa dessas três, se coloca lá se pede o consentimento, sabendo que esse consentimento é temporário e que pode ser revogado a qualquer momento. E esse aqui são as hipóteses legais de uso de dados sensíveis. Eu coloquei aqui embaixo, ó, hipóteses legais, dados sensíveis. Então, quando se trata de dados sensíveis, ainda tem Podem ver que aqui já não está mais o interesse legítimo do controlador, tá? Por quê? Porque não se justifica a coleta de um dado sensível para o interesse que é do controlador e não do titular, tá? Cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, os dados sensíveis que eu coleto, porque eu tenho que coletar, porque eu sou obrigado por lei ou por um regulamento. Tratamento compartilhado de dados essenciais à execução de políticas públicas, isso aqui também é pela administração pública, não se aplica para a gente. Estudos por órgãos de pesquisa, e aqui, quando o órgão de pesquisa fizer uma pesquisa que se refere a dados sensíveis, ele vai ter que obrigatoriamente fazer o que se chama de anonimização. O dado não vai poder ser vinculado diretamente a uma pessoa. Ele vai poder usar o dado, mas ele vai ter que suprimir nome, CPFs, enfim, dados que especifiquem exatamente quem é a pessoa. Que daí a gente já até entra numa linha acadêmica aqui de que se isso é ou não é dado do titular, né, por causa da anonimização, enfim, não vem ao caso. Exercício regular de direito, que inclusive contrato, pré-contrato, se você precisar fazer uma ação contra alguém, né? Então pode ser utilizado dado sensível, se conseguir encaixar dentro de uma dessas situações.
proteção da vida ou incolumidade física. Lembra que eu falei da criança antes, né? Que a única alternativa de se tratar o dado da criança era sem consentimento dos pais, era para proteção da vida dela, né? Aqui também, de qualquer pessoa, se o dado é sensível, mas é obrigado, você é obrigado por exemplo, você vai, precisa saber qual é o tipo sanguíneo que a pessoa tem, tá? Então, você pode acessar esse dado se é para proteger a vida dela. Tutela da saúde, que também não se aplica para nós, e garantia de prevenção à fraude e segurança do próprio titular, né? Se eu vou usar, por exemplo, a biometria da pessoa para que ninguém mais tenha acesso à conta bancária, com relação aos aplicativos de banco, por exemplo, hoje que pedem ali, né, que você pode usar a biometria facial para abrir o aplicativo, entraria dentro dessa hipótese da garantia de prevenção à fraude e segurança do titular, tá? Possibilidade de uso do dado sensível. Dificilmente vocês vão usar dado sensível nas hipóteses de tratamento de vocês, a não ser o RH, que daí é para cumprimento de obrigação legal, tá? E aí aqui é só para vocês entenderem o que é uma anonimização ou uma pseudonimização. Mais a título ilustrativo mesmo, né? Os dados que identificam os titulares são excluídos definitivamente da base. Se torna impossível retornar a pessoa ou identificar o titular. Ou seja, eu excluo totalmente o nome da pessoa e eu só fico. Eu tive. São 50% das pessoas que compram comigo são homens. 25 são pessoas do sexo masculino, 50% são do sexo feminino, tá? Não sei quem são, não consigo vincular, mas eu tenho esse dado. É um dado anonimizado. E uma pseudo-anonimização, uma pseudonimização, ela ocorre quando eu consigo ainda, dentro do meu sistema, ou cruzando informações do sistema, saber de quem que é aquele dado. Aqui para vocês eu coloquei né? Eu tenho um código, mas dentro de uma relação eu sei o código é de quem, né? O código é do João, da Maria e da Ana, então eu consigo identificar, não é uma pseudo. Tá? Por fim, a ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade hoje responsável pela regulamentação e não pela fiscalização. Quem fiscaliza, então? PROCON, Ministério Público e o próprio titular dos dados, tá? A ANPD, ela recebe as informações, ela recebe as denúncias e ela recebe todos os comunicados também dos próprios controladores, dos próprios operadores, de quando há vazamento de dados, quando há um problema com os dados dos titulares. Ela faz o quê, então? Ela faz só o procedimento administrativo de julgamento, né? Com garantia de que a pessoa, o controlador, seja ouvido e que ele possa se defender, né? Que a contraditória e ampla defesa se refere a isso, são direitos constitucionais que dizem respeito a isso, né? Toda vez que eu vou punir alguém, eu vou aplicar uma pena, uma sanção para alguém, essa pessoa tem o direito de ser ouvida, né? E ela tem o direito a se defender plenamente. Ela aplica sanções, né? Quando ela recebe, então, uma denúncia de que houve um problema de vazamento, que há uma inadequação, ela vai atrás, ela verifica
ou ela se serve dos PROCONs para ir atrás e verificar se está tendo, se não há adequação correta, e aí ela pode aplicar as sanções que estão aqui na tela de vocês, que vão desde a simples advertência até as multas milionárias. E o que eu entendo pior, bloqueio ou eliminação de todos os dados, tá? Porque você pagar uma multa ainda é algo reversível, agora não poder mais utilizar o banco de dados, não poder mais ter de uma hora para outra nenhum acesso a nenhuma informação de ninguém com quem você negociou a vida inteira, eu acho que é a pior de todas as, as sanções. E a publicização, né? Até quando você erra e faz algo inadequado e vai para o público isso, vai para o jornal, é um agravante maior ainda. Ah, então quer dizer que essa empresa não respeita os meus direitos, né? Então nunca mais eu vou negociar com essa empresa. Parâmetros e critérios, então ela tem dentro, para aplicar essas sanções dentro dos procedimentos, ela tem esses parâmetros aqui que estão na tela de vocês: gravidade, natureza da infração, boa-fé do infrator, o tamanho da vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, a condição econômica, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano. Aqui entram toda a forma de segurança que ele está aplicando, toda a cautela que está tendo na coleta de dados, enfim, né? Adoção de políticas de boas práticas e governança, pronta adoção de medidas corretivas, proporcionalidade entre gravidade da falta e a intensidade da sanção. E aí, né? Falei bastante, trouxe um monte de conceitos para vocês, mas por onde a gente começa? O que a gente faz primeiro com tudo isso? Primeiro a gente tem a informação, é necessário, funciona desse jeito, é grande, são conceitos bem novos, né? Mas diante de tudo isso, por onde eu começo, né? Então eu tenho aqui uma ordem. Eu sempre começo uma adequação, eu não, né? As boas práticas, a forma adequada de fazer de se fazer isso, a adequação à LGPD é pela conscientização. Primeira coisa que eu tenho que fazer para dar certo uma adequação de proteção de dados é conscientizar todo mundo. E a gente fala daí de conscientização de PAP, da portaria à presidência. Todo mundo precisa saber, entender o tamanho disso, a obrigatoriedade disso, o que envolve, né? Por que isso está sendo feito. Então, se faz primeiro se faz um treinamento, conversa com as pessoas, informa as pessoas, mostra a existência da lei, tá? Para depois fazer qualquer coisa. Se as pessoas não estiverem convencidas, conscientizadas de que precisa, é necessário e tem que ser feito corretamente, não adianta começar a fazer, porque não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Porque precisa. O segundo passo é o inventário dos dados. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre mapeamento de dados, né? A gente precisa. A primeira coisa, depois de conscientizar todo mundo da importância da lei, é saber, tá ok. Mas eu tenho dados aqui dentro da empresa? Aonde estão esses dados? Como é que eu uso esses dados? Para que eu uso esses dados? Eles estão em arquivos físicos, eles estão em pendrives, eles estão em e-mails, eles estão na nuvem. Aonde estão esses dados? Depois que você fez
o mapeamento dos dados e dos processos, por onde anda, como entra, onde é armazenado, por onde sai, quem usa o dado, com quem é compartilhado. Aí eu vou para o diagnóstico, que daí entra numa parte mais profissional mesmo, que é você olhar para aqueles dados e ver quais são os riscos, quais são as hipóteses legais, o que eu preciso corrigir, por onde eu tenho que começar, tá? E aí, quando eu tenho esse diagnóstico, eu faço um planejamento da adequação. Olha, eu nem comecei a adequação ainda. Vocês estão vendo? Eu estou no quarto ponto e ainda não cheguei na adequação. Eu estou fazendo o planejamento da adequação. Aí, onde eu vou planejar o quê? O que é prioridade? O que precisa ser resolvido antes? Se eu preciso, então, primeiro corrigir os riscos de segurança, se eu preciso dar mais um curso de conscientização, se eu preciso mostrar que aqueles dados não podem mais ser coletados, né? Então, eu vou fazer um planejamento de como isso vai ser feito. Depois que eu planejei, aí sim eu vou implementar o plano. Aí sim eu vou adequar a empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. E depois que fez a adequação, monitoramento contínuo. Por que monitoramento contínuo? Porque os dados mudam, a empresa muda, as coisas mudam e você precisa estar o tempo inteiro fazendo monitoramento, sabendo se continua a mesma regra, se continua fazendo do mesmo jeito, se mudou o prestador de serviços, se mudou a contabilidade, se ainda existe arquivo físico, se o arquivo morto tá ainda dentro da empresa, ou se agora está numa empresa de armazenamento, enfim, né? A empresa é um ser vivo, ela é dinâmica, né? E todos os processos mudam. E aí a gente precisa estruturar uma equipe multidisciplinar para começar com isso. A gente começa, então, o que é essa equipe multidisciplinar? Ela vai ter o quê? Ela vai ter o encarregado da proteção de dados, né, que chamam de DPO. O DPO é uma expressão trazida também de fora da União Europeia e dos Estados Unidos, mas aqui a nossa lei fala em encarregado de dados, que é daqui a pouco a gente vai ver a função dele, e os líderes de privacidade. Eu preciso montar essa equipe com pessoas de dentro da empresa. Por que isso? Eu preciso disso porque as pessoas precisam conhecer um pouco da lei, elas precisam saber e entender os fluxos operacionais e de negócios da empresa, precisam entender da segurança da informação e precisam entender dos produtos e serviços da própria empresa. Se eu não entender dos produtos e serviços, se eu não souber como é que é o fluxo operacional, eu não vou conseguir fazer nada. Não vou conseguir mapear, eu não vou conseguir adequar, não vai rolar. O encarregado de dados, o encarregado é o responsável dentro da empresa. Então, aí sim é uma pessoa física, não é o controlador, é o encarregado, que é responsável pela implementação e gerenciamento da conformidade, desse programa de conformidade com a LGPD. E ele também é um elo de comunicação entre os titulares, o controlador, o operador e a autoridade, a ANPD, tá? Então, essa pessoa, ela não tem a responsabilidade, ele não é o controlador, mas ele vai, dentro da empresa, fazer esse papel de quem comunica, orienta e fica responsável ali por esse programa de conformidade, né? Estar conforme a lei. Então, principais funções dele. Isso aqui eu não vou ler para vocês, eu quero que depois vocês peguem o slide, leiam com atenção e se tiverem dúvidas sobre as principais atribuições, vocês me perguntem. Porque eu resumi naquelas duas ali em cima, tá? É comunicação, é o elo de comunicação. Se vocês tiverem isso na cabeça, que o encarregado é o elo de comunicação, vocês têm definido praticamente todas as atribuições dele. Ele conversa, ele distribui, ele orienta. Tá? Então, é um elo de comunicação com todo mundo, interna e externamente. Líderes de privacidade. O
que eu entendo por líder de privacidade, né? Líderes de privacidade são pessoas dos departamentos da própria empresa que vão se dispor a participarem desse comitê e vão ser aquelas pessoas que vão ter exatamente o que? A noção de quais são os procedimentos, como chegam os dados e como são os tratados os dados dentro de cada departamento da empresa. Eu coloco como auxílio, como indicação, que esse comitê de líderes de privacidade seja feito com uma pessoa de recursos humanos, uma pessoa do financeiro, uma pessoa do jurídico, alguém da tecnologia da informação e da segurança e alguém que faça gestão de processos ou a parte administrativa da empresa. Por que isso? Porque cada um desses vem com uma expertise, uma especialidade diferente para compor essa equipe. Por isso que é uma equipe multidisciplinar, tá? Não aconselho ninguém de vendas, nunca. Vendas é para vender. Ninguém do marketing. Marketing é para divulgar a empresa, tá? Então, essas aqui são as pessoas que a gente buscaria. Características: conhecer sua própria área e as principais atividades da empresa, ser positivo e aberto a mudanças, apto a fornecer reportes à equipe de privacidade, carismático, influente, confiável e respeitável. Por que tudo isso? Porque essa pessoa é que vai levar para dentro do seu setor a necessidade de pesquisar como é feito, né, para fazer esse mapeamento mesmo, para saber onde os dados estão e para ajudar na conscientização do porquê que tem que ser feito a adequação da lei. As atribuições dessa equipe multidisciplinar são a estrutura, né, de governança e regulação de tudo dentro da empresa, monitoramento dos riscos de privacidade, monitoramento de pedidos e reclamações, reporte de riscos, consultoria em proteção de dados, treinamento e conhecimento de privacidade. E aí a gente passa para o inventário dos dados, que é o mapeamento dos dados, né? Que é feito justamente para que a gente possa entender em detalhes a diversidade dos dados coletados, armazenados ou processados dentro da empresa, ou seja, todos os dados tratados, a categorização desses dados, saber que dados são esses, para que eles servem, por que eles estão sendo coletados, mensurar os riscos da privacidade, aonde eles estão sendo armazenados, está vulnerável, não está vulnerável, quem tem acesso a esses dados, elaboração de planos de ação, né, se tiver risco, confirmação de hipóteses legais para cada uma das hipóteses de tratamento e atender prontamente os direitos dos titulares. Né? Então, o inventário de dados, ele envolve todo um ciclo do tratamento de dados e ele vai ser necessário para a gente identificar. Então, se existem dados, quais dados são, onde estão, como são tratados e por quem são tratados dentro da empresa. E para isso eu vou passar para vocês uma planilha. Daqui a pouco eu vou colocar lá para vocês no nosso grupo do WhatsApp, uma planilha em que vocês vão identificar para mim amanhã, vocês vão tentar identificar qual o departamento que está sendo analisado, o nome do processo, aqui eu usei de exemplo recrutamento e seleção, o descritivo da atividade, como essa atividade é feita dentro da empresa, elemento de coletas de dados, quais os dados que são coletados para essa função, a finalidade do tratamento, por que esses dados são coletados, quem é o agente de tratamento, se é a própria empresa, se não é empresa, usa uma empresa de RH, por exemplo, externa para fazer, se é dentro de um departamento da empresa, ou se recebe currículo por qualquer meio.